Amém, amém. Na quinta-feira, depois de passarmos alguns cultos, pregando sobre a supremacia de Cristo e a maneira com a qual nós somos chamados, mantidos e, por fim, seremos glorificados através de ter nossos olhos para ver a glória de Cristo, mas isso não seria suficiente, porque se nossa reação a essa glória não for adequada, isso aumenta o pecado, não é? Mas acompanhado com a glória de Cristo, ter o desfrute de Cristo, ou seja, o desfrute dessa glória, o deleite nessa glória, a alegria nessa glória, e por fim ser transformado por essa glória. Em Efésios 3, 16, 19 diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, com o seu poder, ou no homem interior, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, com a igreja, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecerem o amor de Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então nós temos visto como Jesus veio a este mundo devido à condição obscura e arruinada em que o mundo se encontra, não é? Por causa do pecado. E agora nós queremos meditar sobre como as coisas são endireitadas, como nós somos levados até o ponto em que contemplamos a luz, desfrutamos dessa glória, dessa beleza, alegremente, e por fim somos mudados a um ponto de início. Jesus, Pedro e Paulo, unidos em nos mostrar como o cristão mudam, fez nós meditarmos separadamente no que eles disseram, e vimos que a maneira notariamente similar com que eles descrevem isso, Pedro, Paulo, João, Jesus, explica como os cristãos são transformados de glória em glória, e Cristo ligou essa transformação a uma inabalável alegria diante de todas as afrontas e sofrimentos psicológicos e físicos que nós possamos sofrer no mundo. E em Mateus 5, 11, 19, 16, e ele disse que é isso que faz de nós luz do mundo, ou seja, nós somos luz do mundo e sal da terra. E Jesus diz: quando o mundo vê que há uma fonte de alegria em nós, que é diferente da de todas as pessoas que estão no mundo, quando o mundo vê uma alegria em nós, naquilo que o mundo se alegra, eles não glorificam Deus, ou seja, eles não têm uma visão grande de Deus. Por exemplo, se o mundo vê que o Josemar tem muita alegria na saúde, eles não têm uma visão gloriosa de Deus, porque todos os seres humanos ficam contentes com sua saúde. Quando eles veem Josemar alegre, porque todo mundo reconhece ele, reconhece o pastorado dele, e reconhece ele de alguma forma, essa não é a alegria que Jesus está dizendo que me faz sal e luz do mundo, porque essa alegria todo homem tem quando é reconhecido no que faz. Quando a minha alegria está no que eu tenho, está em qualquer coisa que é a alegria de todos os homens, então Deus não é glorificado. Mas Jesus disse: quando vocês são insultados por causa de mim, quando vocês recebem todo tipo de afrontas, quando vocês perdem tudo, se alegrem, exultem, porque vocês têm um galardão imenso no céu, e porque esse galardão está no céu, e ele é suficiente para vocês, com a antecipação que tem nele agora, em alegria, desfrutar desse júbilo. O mundo vai perceber que vocês têm uma alegria que eles não sabem de onde vem, que não se parece com nenhuma das fontes de alegria do mundo, e isso então salga a terra, isso dá sabor, isso traz luz para a escuridão. E já o apóstolo Pedro, ele vinculou a alegria inabalável na bênção prometida por Deus, que faz com que as nossas inclinações naturais, diante de todo tipo de perda e dor, se esvaneçam, da mesma maneira que Jesus está dizendo. Então ele diz: vocês não viram, vocês estão sofrendo, porque é sobre isso que é a carta, mas vocês se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória, por causa da esperança que vocês têm,
essa esperança inabalável. E Paulo ligou essa transformação a contemplar a glória do Senhor com um novo deleite da sua dignidade e beleza, que nos transforma de glória em glória. Então tudo começa com um dom outorgado e depois gera uma alegria imensa em Cristo e um deleite imenso em todas as circunstâncias, que Jesus diz que isso ilumina o mundo, como a luz que o mundo não sabe o que é. Pedro diz, as pessoas vão perguntar a vocês quando verem isso, uma alegria sem nenhuma das fontes de alegria que o mundo tem, eles vão perguntar qual é a razão da esperança de vocês, qual é a razão da esperança que os faz ser assim, que os faz ter essa alegria. Então vocês vão dar razão dessa esperança para eles, vocês vão salgar e iluminar. E na quinta-feira, pregando sobre já o exemplo prático disso, eu mencionei a igreja da Macedônia, eu mencionei 2 Coríntios 8, 1 e 2, quando Paulo diz, no entanto, ainda mais estimulante para mim é ver este processo em operação na vida das pessoas. Então ele diz para os coríntios aquilo que Deus estava fazendo nas igrejas da Macedônia, e nós vimos isso como um exemplo. Ele nos dá um vislumbre de como ser supremamente satisfeito em Deus e como isso, dessa alegria, produz, flui os frutos. Então, em 2 Coríntios 8, Paulo estava escrevendo aos coríntios e usando o exemplo das igrejas da Macedônia, não é? E nós sabemos que aquela parte do norte da Grécia, onde ficava Filipos, Tessalônica, Colossos, para encorajar os coríntios a serem igualmente generosos, ele usa isso como exemplo. Ele diz assim no versículo 1 e 2, nós vimos, também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, às igrejas da Macedônia, que eram várias, né? Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Você vê, em muita prova, em muita tribulação, manifestar abundância de alegria. É isso que Jesus disse que é o sal e a luz que flui de nós no mundo. O que Pedro disse que vai gerar aquela alegria inabalável, que vai fazer as pessoas perguntarem a razão da nossa fé. No meio de prova e tribulação, as igrejas da Macedônia estavam cheias de alegria. Estavam sendo exatamente isso que era descrito, porque em meio a muita prova, sofrimento e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então nós temos uma ilustração viva, e nós vimos isso, da transformação que Pedro, Paulo, João, Jesus estavam falando, usando a Macedônia, as igrejas em que Paulo pregara o evangelho naquelas cidades e fundara as igrejas sobre muito sofrimento, já que Paulo disse que de cidade em cidade ele esperava sofrimentos, e todas elas ele sofreu violência, como em Filipos, sendo chicoteado e colocado na prisão, em Tessalônica, e Deus realizou a favor deles o milagre da regeneração, como em Lídia, e resplandeceu, como ele diz em 2 Coríntios 4, 6, a luz do Evangelho da glória de Deus no coração deles. Eles viram, experimentaram essa glória da graça, e eles agora tinham uma abundante alegria no meio das provações que, em vez de diminuírem ao chegarem a Cristo, aumentaram. Agora eles estavam abundantes em pobreza e em desprezo, e Paulo diz, no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então o efeito visível prático disso transbordou. Paulo estava levantando ofertas em todas as igrejas da Macedônia, em todas as igrejas que ele tinha fundado, para ajudar o sustento lá em Jerusalém, por causa da grande perseguição em Jerusalém, que ainda naquele momento estava maior do que no resto do Império Romano, e as pessoas de Jerusalém, então os cristãos estavam passando fome, não tinham emprego, não tinham mais acesso às relações comerciais por causa de Cristo, e Paulo então está dizendo para os coríntios, para eles participarem disso com alegria, júbilo, adoração. Nesse contexto que ele fala
que Deus ama aquele que dá com alegria, ou seja, quando o fruto que é gerado por essa alegria em Cristo. Ele diz assim no versículo 13:4, porque deles testemunho eu na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça, o privilégio, não é, em Deus, em Cristo, de participarem da assistência dos santos. Então o apóstolo Paulo diz que as pessoas daquelas igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, estavam debaixo de muita pobreza e aflição, mas eles tinham uma grande alegria, uma alegria tão grande, que quando eles viram que Paulo estava levantando esses recursos para ajudar a igreja em Jerusalém, eles rogaram que queriam participar, e eles participaram acima da posse deles. E Paulo disse que, ao recusar isso, por causa da necessidade deles, eles rogaram que deixassem eles participar da alegria, da graça de cooperarem. E Paulo diz que no meio de muita tribulação e da profunda pobreza deles, superabundou a graça. Eles tinham boas razões. Nós sabemos, quem está em profunda pobreza e profundo sofrimento tem razões para sentir o que? Pena de si mesmo, não ter alegria, razões para a tristeza, para chafurdar na autocompaixão. Eles eram muito pobres e no momento suportavam aflições por causa do Evangelho, embora as pessoas normalmente em situações assim lamentem, por que Deus está deixando a gente ficar nessa pobreza extrema? E por que Deus está deixando nós experimentarmos tantas aflições? Paulo diz, havia uma superabundante alegria nos irmãos da igreja da Macedônia, e permitiu que eles fossem perseguidos e pobres, mas fossem admiravelmente diferentes, porque da grande alegria deles superabundou generosidade, não é o que nós vimos. Então havia uma riqueza neles de generosidade, que fluía da alegria, e isso Jesus chamou de sal e luz. E nós estávamos vendo na quinta-feira, Paulo dizendo, como porém em tudo manifestai superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em todo o nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Então a resposta é clara, como a igreja da Macedônia, estando em pobreza e sofrimento, contribuiu acima das suas posses. Paulo diz, a alegria dele superabundou em generosidade. A fonte foi a alegria, não foi apenas o fato de que o Espírito Santo produziu neles alegria e ao mesmo tempo generosidade. Nós vimos que não é assim que o apóstolo Paulo está ensinando, não é assim que a Bíblia ensina. Paulo diz, da sua grande alegria em Cristo, fluiu a generosidade. A alegria em Cristo foi a fonte da generosidade. A própria alegria superabundou em generosidade. A alegria era a fonte, a generosidade, eu disse, era o rio, a alegria era a raiz, a generosidade o fruto. Observe também que esta alegria não era moderada, porque Paulo diz, era uma abundante alegria, da sua superabundante alegria no meio da pobreza e da necessidade. Não era uma alegria baseada então no dinheiro, não é? Porque eles não tinham muito. Não era também uma alegria baseada em como o mundo tratava eles, porque eles estavam sendo maltratados. Então, como eles tinham uma superabundante alegria, Paulo quer mostrar que no meio de muita prova e tribulação, a alegria deles não era suscitada, nem sustentada por qualquer circunstância exterior. É aquilo que Jesus disse em Mateus 5. Então, eles tinham uma alegria que salgava o mundo, que iluminava o mundo. O mundo olhava e não sabia de onde ia. A fonte da invencível alegria dos macedônios, dos irmãos de Colossos, Filipos, Tessalônica. Mas Paulo responde de onde vinha essa alegria. Ele diz, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. É isso que a graça faz. Se a nossa resposta à graça não é esse tipo de alegria, é porque nós ainda não conhecemos de fato o pecado que a graça cobriu, a ira de Deus que a graça propiciou, nem o inferno que a graça nos livrou, nem a cruz que nós vamos celebrar na Santa Ceia agora, que Jesus suportou, nem a ira infinita lá, nem a ressurreição, nem o perdão, nem Cristo, nem a esperança da glória, porque todas essas coisas
constrói em nós uma superabundante alegria. E Paulo diz, é dessa alegria em Cristo que flui todas as outras coisas. Deus emulou os efeitos cegantes de Satanás e abriu os olhos deles para o evangelho da glória de Cristo. Isso gerou uma superabundante alegria, e dessa alegria todas as outras coisas fluíam. Nada poderia superar o valor que eles viram e receberam de Cristo. Então agora eles podiam ter uma alegria superabundante no meio disso, de tal maneira que, em vez de se apegar ao pouco dos dinheiro que eles tinham, eles rogaram a Paulo, deixe nós participarmos, nós queremos contribuir com os nossos recursos. E Paulo disse, isso fluiu da superabundante alegria deles, porque a superabundante alegria deles em Cristo transbordou em generosidade. Essa é a natureza da alegria na glória de um Cristo infinitamente belo e infinitamente cheio de recursos. Como eles confiavam em Cristo para ser o tudo deles, eles podiam perder ainda mais, ou seja, abrir mão ainda mais, ainda que eles tivessem pouco de recursos que eles tinham. A alegria deles em Deus é a expansão e a complementação da alegria de todos aqueles que estão em Cristo. E nós vimos como isso é a única coisa que pode libertar você do amor ao dinheiro. Eles estavam livres do amor ao dinheiro, eles tinham pouco, e eles estavam sofrendo, mas eles tinham uma alegria tão grande. E só a alegria em Cristo vai tirar a tua alegria no dinheiro, a tua alegria em não ser perseguido igual eles estavam sendo. Como a alegria deles tinha saído dessas coisas e ido para Cristo, então eles tinham pouco, mas eles estavam tão felizes. Então eles puderam experimentar essa transformação de um grau de glória para outro grau de glória, e eles estavam mais parecidos com Deus. É assim que Deus nos santifica. Então eu quero olhar hoje, a partir desse breve histórico, olhar para um texto, como você vai ver que o Evangelho é sobre isso. Se nós vamos celebrar a Santa Ceia tinha tudo para nós celebrarmos de uma maneira tristonha. Quando as pessoas veem, por exemplo, filmes como A Paixão de Cristo, a tendência é ficar triste, porque tudo o que as pessoas podem ver no filme A Paixão de Cristo, como não há nenhuma doutrina ali, não é? Tudo que as pessoas podem ver é o que qualquer ser humano pode ver com o coração natural. É um ser humano sendo violentamente tratado, violentamente assassinado, e nosso coração flui apenas o sentimento de dó. Que maldade, né? Que coisa. Nós não conseguimos ver além disso, mas nós devemos, a Santa Ceia, por exemplo, era chamada de festas do amor na igreja primitiva. É a celebração de uma alegria imensa que flui da cruz. Como isso é possível? Porque tudo é sobre a alegria, e é dela que brota todos os frutos dessa alegria em Cristo. E há um texto em João em que é o primeiro milagre de Jesus, é a inauguração, e nos mostra como tudo mais na Bíblia é sobre essa alegria indizível e cheia de glória em Cristo. E quando nós olhamos para um breve histórico social da época de Cristo, nós observamos que o texto, quando vai falar sobre o primeiro milagre de Cristo, ele começa de maneira abrupta, com um grande desastre, porque havia um acontecimento que há em nossos dias, mas que significa algo diferente para aquela cultura e para a nossa cultura. Jesus e sua mãe estavam no casamento, e nas culturas antigas tradicionais, a ênfase estava mais na família do que na individualidade, não é? Estava mais na comunidade do que em mim, e encontrava-se sentido na vida não na realização pessoal, mas em ser um bom marido, uma boa esposa, um cidadão que fizesse a comunidade florescer. Então o propósito do casamento não era a felicidade de dois indivíduos, simplesmente. Às vezes no casamento hoje, o que está em jogo é só a felicidade não de dois indivíduos, mas de um só, não é? Alguém quer ser tão feliz que, se ele achar que o outro não está fazendo ele feliz, ele quer
tentar ser feliz de outra forma. Mas nesse caso aqui nem isso era. O propósito do casamento não era a felicidade de dois indivíduos acima de tudo, mas a união da comunidade e o início da próxima geração. Em outras palavras, a finalidade do casamento era o bem de todo mundo. Quanto maiores e mais fortes e mais numerosas fossem as famílias de uma cidade, melhor seria a economia daquela cidade. Quanto maior fosse a sua família, mais forte seria aquele clã, teria maior segurança militar, maior prosperidade, maior força de trabalho. E isso tudo significava que os casamentos e as respectivas festas eram algo de importância muito maior do que hoje. Não era algo só para dois indivíduos e nem só para os seus amigos mais próximos, mas era um evento mais público. Toda a comunidade celebrava todos os casamentos como algo fundamental. Cada evento desse representava uma festividade pública para a cidade. E o casamento tinha a ver com a comunidade e não só com o casal. Todo mundo via que a comunidade inteira dependia da aliança de casamento. Então, ao mesmo tempo, era também o maior acontecimento na vida pessoal daquelas duas pessoas, tanto do noivo quanto da noiva, porque quando eles casavam, eles entravam na maioridade e se tornavam membros adultos da sociedade, e eles tinham atingido aquele lugar para o qual eles foram criados. Então não surpreende, portanto, que as antigas festas de casamento durassem uma semana, porque era algo que tinha essa importância. E a partir desse breve histórico, a gente observa que o texto se inicia de maneira abrupta com um desastre. Talvez no primeiro, segundo dia, o vinho estava acabando. E a família ficou sem vinho, e o elemento mais importante na celebração estava acabando. Basicamente significava o fim da festa. Sem vinho, sem festa. E não se tratava da quebra de uma etiqueta, aí acabou a comida antes de acabar a festa. Mas era uma catástrofe social e psicológica ainda maior naquela cultura tradicional de honra e vergonha, e de que porque o casamento tinha esse significado maior para a comunidade do que tem hoje. E então há um conflito entre Jesus e sua mãe, e diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas na purificação dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e embora soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o vinho inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então a chave para entender isso está nesse último verso. João não chama isso de um milagre, chama isso de um sinal. Você vai ver que o sinal é um símbolo ou um significado de uma outra coisa maior. Jesus não precisava exercitar seu poder nessa situação, não é verdade? Mas ele fez. Ao fazê-lo, esse sinal se tornou o primeiro de que ele era o Messias. Agora, o fato de tê-lo feito dessa maneira coloca um monte de coisa fundamental para nós e para a celebração da Santa Ceia. João prefere sempre o termo sinal, porque os milagres que Jesus fez,
eles não eram meramente demonstrações de cura, de poder, menos ainda truques para impressionar as massas, eram apenas sinais. É por isso que ele não curou todos os cegos. Havia uma quantidade enorme de cegos naqueles dias. Quando nós envelhecemos, nós temos problemas de vista, e existe catarata, e existem outras doenças infecciosas na vista, e não havia remédio para nenhuma delas. Então a quantidade de cego era muito maior do que existe hoje naquela cultura. Mas Jesus não curou todos os cegos, ele podia. Mas as curas de Jesus, os milagres, na verdade eram isso que João está dizendo, sinal, não é? Apontavam para realidades maiores de quem ele era. Cada sinal. Ele, quando faz a multiplicação dos pães, o que ele prega para aquelas pessoas? Ele não multiplica mais o pão, porque eles queriam comer só pão. Ele disse, olha, Deus deu a vocês o pão do céu. Não caiu maná do deserto? Então, era sobre mim, eu sou o pão da vida. Era um sinal. Jesus não ia multiplicar pão para ninguém precisar trabalhar e ter comida. O milagre da multiplicação dos pães era um sinal que apontava para ele como o pão da vida. Então, é por isso que João sempre chama isso de sinal, porque sempre aponta para uma realidade maior, é uma placa, para uma realidade maior. Agora, considere, esse é o marco inicial. Isso não é um acidente. Jesus escolheu que o seu primeiro milagre fosse esse. Deus escolheu. Então, imagine se você vai a um emprego. Então você quer mostrar aquilo que você sabe de melhor. Você não vai mostrar o que você é mais ou menos. Você quer mostrar o melhor do seu currículo. Ou se você é empreendedor lançando uma marca, você vai colocar as melhores peças. É a maneira como tu se apresenta, é como tu chega, é o seu cartão de visitas. Ou como um músico lançando o seu primeiro single, tu vai escolher a música que você acha que é a mais bela, para que lá o produtor tenha uma ideia. Seja qual for o caso, você vai escolher sua primeira apresentação pública com um enorme cuidado. Que música eu vou apresentar amanhã aos editores para lançar a minha carreira? Vou pegar a melhor música. Como eu vou me apresentar amanhã naquele lugar onde eu vou fazer a proposta de emprego, eu vou apresentar o meu produto da melhor maneira. Até os mínimos detalhes serão controlados, de modo que tudo que você disser transmita a mensagem que você pretende. Eu sou a pessoa para essa vaga aí, eu sou o cantor ou o compositor que você está procurando. Então, você vai dizer, veja, esse é o meu cartão de visitas. Esse aqui é o cartão de visitas de Jesus. João quer sublinhar, esse foi o primeiro sinal que Jesus fez. É a primeira coisa apontando para ele, que ele fez no mundo. E você vê, não tem ninguém morrendo, não tem ninguém possuído por demônio, não tem ninguém morrendo de fome, porque Jesus resolveu que o significante, a coisa mais significante que apontasse para ele como cartão de visitas seria num casamento transformar a água em vinho. Porque o primeiro milagre, que é um sinal, não é, que João usa e aponta como importante, como apontando para ele, para que a sua glória fosse vista, ele usa o seu poder sobrenatural para produzir vinho abundante e excelente, que manteve a festa cheia de alegria, da melhor forma possível, porque ele haveria de fazer isso, uma coisa dessas, a um escritor americano famoso, um dramaturgo, romancista, foi professor durante muitos anos na Universidade Duke, não é? Nos Estados Unidos. Reynold Price morreu agora em 2011. Ele escreveu um livro interessante chamado Três Evangelhos, e no qual ele traduziu e analisou o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, e depois que ele escreve sobre isso, ele vai redigir em seguida uma versão própria da vida de Jesus, que ele vai escrever, por isso que ele chama de Três Evangelhos. Então, na condição de especialista, ele é um dos grandes especialistas de literatura e um escritor romancista e dramaturgo famoso, ele argumenta que o Evangelho de João não era uma obra de ficção, não tinha como ser, por toda a sua experiência, não é? Como aquilo
aquele que analisa a literatura, ele não era cristão, ele está falando que ele leu o livro de João, estudou, e não podia ser de maneira nenhuma uma ficção. Ele diz, foi escrita pela mão de uma testemunha ocular atenta e lúcida dos atos e da mente de Jesus. Então ele vai escrever várias razões porque ele está fazendo essa afirmação, e a primeira, Price diz assim: por que arquitetar como sinal inaugural da grande carreira de Jesus uma solução milagrosa para um simples descuido social? Ou seja, ninguém inventaria uma história dessa. Ele diz, se você quisesse provar que alguém era Deus, tu ia inventar um troço mirabolante. Você não ia colocar como sinal, o primeiro sinal, o cartão de visitas, a salvação simplesmente de um descuido social, de que o vinho acabou num casamento. Ora, como a gente já viu, Price poderia cavar um pouco mais, já que para as pessoas inseridas naquela cultura, não era um simples embaraço pessoal. Mesmo assim, apesar de toda a vergonha da noiva e do noivo experimentarem, não se tratava apenas de um embaraço social, era mais importante naquela cultura, mas também a gente tem que admitir que realmente não se trata de algo fundamental. Ninguém está morrendo, como eu disse, ninguém está possuído por um demônio, ninguém está morrendo de fome, é só uma questão da festa acabar. O que esse gesto significou acerca do que Jesus veio fazer no mundo, que faz parte daquilo que ele disse para nós quando vamos tomar a Santa Ceia: façam em memória de mim, lembrem disso. O que esse primeiro sinal, que é o cartão de visitas, apontam para você lembrar quando você tomar do cálice, você comer do pão nesta manhã. Então, olhe para o que Jesus trouxe a essa situação, é a nossa vida. No versículo 9, nós somos apresentados ao responsável pela festa. Ele era basicamente o mestre de cerimônias, a pessoa que organizava a festa e ia controlando tudo para que a festa saísse. A gente tem isso hoje também. Cabia a essa pessoa fazer a festa ser uma grande festa. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele salvou o dia, ele salvou o casamento, ele trouxe a alegria no meio da vergonha, do constrangimento. E, de certa forma, é como se Jesus desse o cartão de visita dele e dissesse: olha, eu sou o verdadeiro mestre de cerimônias do banquete, eu sou o Senhor da alegria, é isso que eu vim fazer, é isso que o Evangelho ele é boas novas de grande alegria. Esse é o meu ministério, esse é o propósito que eu vim. Na noite que Jesus foi preso, julgado e que antecedeu a sua morte, ele disse: eu tenho dito a vocês essas palavras em João 15, no maior sermão que você vai ler na Bíblia, João 14, 15 e 16, que é o sermão que Jesus prega na noite que ele vai ser preso, e depois a grande oração sacerdotal no capítulo 17. Jesus diz no capítulo 15: eu disse isso para vocês, ou seja, eu trouxe a verdade para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Então, alguém pode protestar: eu pensei que ele tivesse vindo para se humilhar, abrir mão da sua glória, em seguida ser rejeitado, e ir para a cruz, e é disso só que nós lembramos quando tomamos da ceia. Tem razão, é claro, mas em certo sentido, Jesus está incluindo todas essas perdas e sofrimentos nesse contexto. Ele vai perder tudo isso, sofrer tudo isso, para comprar para nós uma alegria que ele e o Pai têm antes que o mundo existisse. Sim, ele está dizendo: eu vou sofrer, mas eu vou sofrer por causa da alegria daqueles que o Pai me deu, para que eles tenham a alegria que o Pai tem em mim. Sim, haverá sacrifício da minha parte primeiro, e depois vocês também vão sofrer por causa do Evangelho, ou sofrer os sofrimentos naturais desse mundo caído, de uma maneira que mostre que eu sou melhor do que a vida, mas tudo isso é um meio para atingir essa alegria que cresce cada vez mais de um grau de glória para outro, que é o que eu compro para você. E por fim, o fim de todo mal, da morte, das lágrimas. Nós conhecemos as lendas de Dionísio, né? As lendas gregas,
das florestas que tinham rios de vinho. Então toda a floresta está cheia de alegria, e as árvores cantam e batem palma. Você vê que a Bíblia usa essa mesma linguagem. Isso não é nada comparado à festa eterna que Jesus trouxe para os nossos corações, que só está começando. Isso mostra que tudo que Ele faz tem esse efeito profundo, consolador, de nos encher assim dessa alegria, que Ele, no nosso mundo árido, é a única coisa que é a água viva, que satisfaz a alma, que nesse mundo, nesse deserto, Ele é o único pão que caiu do céu, não é? Como maná, que satisfaz o nosso paladar. E de fato a Bíblia frequentemente usa a linguagem dos sentidos para discorrer sobre a salvação divina e até sobre o próprio Deus. No Salmo 34, Davi, o autor do Salmo, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ele está falando sobre provar, no versículo 8. Agora você pode perguntar, eles já sabiam que Deus era bom? Será que Davi precisava dizer para Israel que Deus era bom? Claro que eles sabiam, claro que vocês sabem que o Senhor é bom. Davi está dizendo o seguinte: eu quero que vocês provem isso. Não quero que vocês só saibam que Deus é bom, que vocês provem e sintam a doçura, não é? Sintam aquela alegria que os macedônios sentiram, onde transbordou generosidade em vez de amor ao dinheiro, que você experimente isso na profundidade. Então Cristo veio trazer alegria arrebatadora. Ele não veio trazer um pouco de alegria, mas uma alegria tão profunda ao coração, não só depois, mas agora, que causa aquele efeito que Paulo diz: olha, os macedônios, da sua grande pobreza, por causa da sua grande alegria, transbordou generosidade. Então a Bíblia não me dá escolha. Você sabe o que ela fala sobre o último dia, sobre o que nós temos agora como as primícias e como é o fim. Por exemplo, quando a Bíblia descreve isso em Isaías 25, 6 e 8, diz: neste monte o Senhor dos exércitos dará a todos os povos um rico banquete de vinhos envelhecido, de comidas gordurosas com tutano e de vinhos envelhecidos, vinhos puros. Neste monte ele destruirá o manto que cobre a todos os povos e o véu que está sobre todas as nações, e vai aniquilar a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todo o rosto e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor o disse. Deus está dizendo: é sobre isso que eu vim fazer. Eu vim terminar com todas as coisas, e a única coisa que vai reinar é a alegria perfeita e absoluta. Mas então, porque é isso que Deus vai fazer, nós temos as primícias do que Ele vai fazer. Então, como é que Isaías descreve o que Ele fez agora? Jesus, quando vai pregar pela primeira vez, nós vemos aqui o primeiro milagre de Jesus é o vinho, é a festa. Ele é o mestre da festa. Mas quando Jesus pregou pela primeira vez na sua cidade, Ele abriu em Isaías 61 e Ele pregou sobre Ele mesmo. E como Ele pregou? Que texto Jesus usou? Jesus pregou assim, Ele abriu em Isaías capítulo 61, é o que Mateus diz, e Ele diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de Deus, para consolar os que andam tristes e dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e manto de louvor em vez de um espírito deprimido, ou em algumas versões de um espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Isaías 61, 1 e 3. Essa é o que Jesus pregou na sinagoga da sua cidade. Ele disse: essa palavra se cumpriu hoje aqui. Ele me ungiu para trazer isso, para dar alegria aos tristes, para haver veste de louvor ao invés de um espírito angustiado, e a alegria, óleo da alegria em vez de pranto,
E no filme O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, há um momento que Sanganje, ele acorda depois de adormecer lá na Montanha da Perdição. Quando ele e Frodo conseguem jogar o anel na Montanha da Perdição, nós sabemos que tudo é destruído e eles ficam no meio de um rio de fogo e lava, né? E eles estão em algumas pedras assim, não há nenhuma escapatória, mas Gandalf vem com algumas águias gigantes e tiram eles de lá, e eles estão dormindo, eles estavam lá desacordados, e quando ele acorda, ele pensou que ia morrer lá, né? E ele vê Gandalf ainda vivo, e então ele percebe que foi salvo, e ele diz assim: Gandalf, pensei que estivesse morto, mas também achei que eu estivesse morto. Ele pensou que Gandalf estava morto e que ele também estava morto. Tudo que é triste deixará de ser verdade agora. Não é incrível essa frase? Tudo que é triste deixará de ser verdade. A Bíblia inteira ensina que esse é o fim. Que Jesus fará basicamente isso. Tudo que é triste deixará de ser verdade um dia. E não seremos transportados deste mundo para o céu, mas o próprio céu vai descer no fim dos tempos, para renovar o mundo, e toda lágrima será enxugada. Vai se cumprir aquilo que Isaías disse, e porque vai se cumprir aquilo, já se cumpriu aquilo que Jesus disse em Isaías 61, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para que vocês tenham vestes de alegria ao invés de um espírito angustiado, óleo de alegria, não é? Então toda lágrima será enxugada, e no grande romance de Fyodor Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, que é um dos melhores livros que existe, que já foi escrito, né? Há uma cena em que duas pessoas conversam sobre o sofrimento. Ivan Karamazov, que é um dos irmãos, ele discute a possibilidade de acharmos sentido no sofrimento, e ele diz assim: acredito, feito uma criança, que o sofrimento será debelado e compensado, que todo o absurdo humilhante das contradições humanas se desvanecerá como uma miragem deplorável, como a invencionice desprezível da mente do homem, impotente, euclidiana e infinitesimal, que no fim do mundo, no momento da eterna harmonia, algo tão precioso se dará, que bastará para todos os corações, para o conforto de todos os ressentimentos, para a expiação de todos os crimes da humanidade, de todo o sangue derramado, que tornará não só possível perdoar, mas, como nós veremos, que será justificado tudo o que aconteceu. Esse é o cristianismo de Dostoiévski, Dostoiévski emergindo através da imaginação literária. Você sabe que ele vai dizer, por exemplo, nessa obra, se não há Deus, tudo é permitido. Ele afirma crer que no fim da realidade será tão extraordinária a manifestação de Cristo, a alegria tão incrível, a satisfação tão impressionante, que a vida mais miserável dará a impressão, como de fato não é? Ter sido como uma noite num hotel ruim, é o que diz. Uma noite, toda uma vida da maior miséria possível, se no final você estiver ali contemplando a glória de Cristo, vai parecer que você só estava viajando para um lugar maravilhoso e teve que passar uma noite num hotel ruim, que não era tão confortável. É isso que Paulo diz, nossa leve e momentânea tribulação, porque Paulo está dizendo, há uma alegria tão grande em nós, porque nós estamos chegando em casa, que uma noite ruim no hotel não consegue transformar isso em amargura, em acabar com a nossa alegria. O que é uma noite ruim no hotel, se amanhã eu vou estar no paraíso? E Jesus Cristo declara, eu sou o Senhor da festa, eu vim trazer alegria. Por isso, o meu cartão de visitas, o meu primeiro sinal de quem eu sou, é fazer todos rirem, fazer a festa continuar, dar o melhor vinho, encher todos de alegria. Isso mostra o que ele veio trazer, mas por que ele teve que fazer isso? Há alguns detalhes nesse milagre. Jesus vai salvar o jovem noivo e a noiva
da gafe, mas como ele vai realizar isso? Ele escolheu talhas, aqui o texto diz, usadas pelos judeus para purificação cerimonial. Essas talhas eram enchidas de água. Nós sabemos que no Velho Testamento havia tantas leis de purificação, e essas talhas, João tem o cuidado de dizer que era para isso que elas serviam. Elas estavam lá para que os judeus fizessem a purificação. Por que existiam tantas leis de purificação na velha aliança? Tanto lavar-se, purificar-se, porque Deus queria incutir como o homem está totalmente contaminado e não pode cultuá-lo, não pode chegar diante dele, não pode experimentar a sua alegria sem purificação, sem estar numa relação de paz que gera deleite em Deus. E essas talhas, que durante tantos séculos as pessoas usavam para os rituais de purificação, estavam lá, e exatamente essas talhas que simbolicamente purificavam eles, apontando para Cristo, que são usadas para transformar a água em vinho. Então nós podemos simplesmente entrar na presença de Deus. Os judeus ficaram séculos ouvindo: vocês não podem entrar na minha presença sem ritos de purificação, ou vocês não podem desfrutar da minha alegria, e nem de paz comigo. Nesse ponto devemos lembrar que a falta do vinho era mais do que um simples constrangimento. Então imagine quão profunda pode ser a humilhação de você envergonhar sua família diante da sua cultura, uma cultura de honra e de vergonha, a vergonha, a humilhação. Então, no Ocidente individualista, hoje em dia, não compreendemos muito bem essa dinâmica, não é? A dinâmica que aquelas pessoas estavam. Todavia, aqueles jovens estavam certamente sob a ameaça de enfrentar uma vergonha enorme e sentir uma culpa pública enorme. Cristo salvou de tudo isso, mas Ele fez esse milagre para apontar para algo sobre culpa, vergonha, miséria e falta de alegria infinitamente maior. E é por isso que existiam aquelas talhas usadas para a purificação dos judeus, por causa do pecado. O termo não é o que as pessoas gostam hoje. A gente não gosta muito do termo pecado. O cristão fala muito sobre pecado, mas cada vez mais para ele pecado quer dizer muito menos do que quer dizer, porque o cristão hoje ele também gosta de se livrar dessa coisa de culpa. Nós não gostamos da culpa, nós queremos terapia. Terapia nunca lida com culpa, lida exatamente com a maneira de nós nos livrarmos de toda a ideia de culpa, mas não podemos entender a alegria que Jesus traz a menos que entendemos o pecado, a culpa, e nunca teríamos falta de alegria se compreendermos a culpa e como nós somos livres da culpa. E nós precisamos compreender que estamos manchados, que devemos ser purificados, que há uma culpa, que há vergonha sobre nós, que necessitamos ser salvos de nós mesmos, dos nossos corações obscurecidos, do nosso egoísmo, em vez de enganados de modo a acreditar que não existe culpa e que nós temos apenas síndromes, neuroses, disfunções, que nos faz dignos de pena e não pessoas culpadas que merecem a ira de Deus. E permita-me ser direto e pessoal, a verdade é que no fundo você sabe que é culpado, eu sei que sou culpado, e se nós sabemos que somos culpados, nós não vamos nos admirar, porque esse mundo é triste e tenta encontrar sempre um salvador em alguma coisa, sempre uma coisa para lhe dar alegria, sempre uma coisa para lhe dar paz, sempre uma coisa para sentir que a sua vida vale a pena. E por que nós precisamos estar certo o tempo todo? Por que a gente quer estar certo em todos os problemas da vida? A gente encontra culpados. Nós estamos infelizes, nós culpamos nosso marido, nós culpamos a igreja, nós culpamos os irmãos da igreja, nós culpamos o governo, nós culpamos todo mundo. Por que nós temos que provar que nós estamos certos e que o mundo está errado? Por que nós nos preocupamos tanto com a nossa aparência? Por que nós nos preocupamos tanto em fazer a diferença? Por que as pessoas às vezes são infelizes se dizendo cristãos, porque elas dizem que não estão fazendo a diferença? Por que ela tem tanta necessidade de fazer diferença? Por que ela quer fazer diferença na igreja? Por que ela quer fazer diferença no mundo? Por quê? Porque isso é importante para
para as pessoas, porque nós nos chateamos se as pessoas não acham que nós fazemos diferença, ou não nos reconhecem, ou o mundo nos reconhece, como a igreja da Macedônia sofria, porque você sabe que algo está errado, e você tenta se purificar, você tenta se justificar, você tenta encobrir sua culpa, dizendo, olha, eu estou fazendo diferença de alguma forma, eu podia pensar como pastor, o meu ministério está fazendo a diferença, para me justificar a minha existência, para me sentir que eu tenho algum tipo de valor. Lembre-se do primeiro filme Rock, agora eles deram um jeito de continuar, né? Mas no primeiro filme Rock, logo antes da grande luta, né? Sempre nos filmes de rock tem uma grande luta do Rocky Balboa contra Apollo Creed. Ele está deitado na cama com a sua parceira, a Adrian, e ele diz que ele não precisa vencer aquela luta contra Apollo Creed. Ele só quer ficar de pé até o fim. Ele pode apanhar e perder por pontos, mas ele não quer ser nocauteado. Rocky Balboa. E ele diz para ela assim, deitado na cama, eu só quero provar uma coisa, eu não sou nenhum vagabundo. Não importa se eu perder, não importa se ele abrir minha cabeça de tanto dar soco, né? A única coisa que eu quero é ir até o fim e não cair, mais nada. Ninguém nunca aguentou 15 rounds contra o Apollo Creed, mas se eu aguentar os 15 e o sino soar no 15º e eu não tiver caído, e se eu continuar de pé, então eu vou saber que eu não sou e que eu não era só mais um vagabundo do meu bairro. Eu vou saber que eu sou alguém. Você vê, é por isso que o mundo está deprimido. Você vê o Rocky Balboa, ele quer fazer a sua vida, mostrar que ele não é um vagabundo, que ele não é um nada, que a vida dele tem significado. Ele vai encontrar significado como? Se ele não cair naquela luta, se ele conseguir ficar de pé, suportando os golpes do Apollo Creed. Todo mundo está tentando se justificar da sua culpa, porque eles, eu não sou só um vagabundo do bairro, um cara sem significado, um cara sem ninguém, e é isso que eu quero mostrar. Você vê, porque nós temos um mundo deprimido, não é? Falta alegria, e esse é o oposto do apóstolo Paulo, né? O Rocky Balboa. Paulo diz assim, por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, eu sou forte. Em 2 Coríntios 12:10, Paulo diz, em tudo que o mundo perderia o significado e faria o mundo se sentir mais miserável, eu sinto uma alegria enorme, porque tudo isso, todas as minhas fraquezas, todas as angústias, todas as perseguições, todo o desprezo das pessoas, vai fazer todo mundo ver que Cristo é a minha alegria, que Ele é suficiente. Então, o mundo do rock, ou o mundo de Paulo, é onde nós estamos, ou tentando nos justificar, ou tendo a plenitude da justificação que vem em Cristo, e então perdendo a melancolia, ou a tristeza, ou a depressão de um mundo que sabe que é culpado, mas tenta se justificar nas coisas que podem parecer as mais elevadas. Eu, por exemplo, poderia tentar me justificar no ministério. Então, um dos motivos pelos quais você acalenta todos esses sonhos de trabalhar muito, de vencer na vida, igual o Apolo, igual o Rocky queria ficar em pé, naqueles 15 rounds, se sair bem, alcançar e ser admirado e ter a aprovação das pessoas com aquilo que você faz, com o seu dom, com o seu ministério, com a sua aparência, para mostrar que você não é um vagabundo do bairro, é para mostrar que a tua vida tem sentido, tem valor, mas você vê onde você está buscando o valor, o sentido. Então, é por isso que quando essas coisas se vão, as pessoas desmoronam, e é porque essas coisas sempre se vão, que o mundo é o nosso mundo, é um mundo desmoronado, um mundo de ruínas. Eu não me espanto, como eu já disse, porque é um mundo de pessoas deprimidas. Ou então você deve se lembrar de Harold Abraham, do filme Carruagens de Fogo. Ele é um judeu, ele sofre discriminação apesar de ser milionário,
e o que levava a ele a querer correr esse filme é baseado numa história real, né? O que leva ele a querer ser o melhor na corrida dos 100 metros é que Harold afirma assim: eu vou erguer os olhos e ver toda a extensão da pista nas Olimpíadas, né? Lá no início do século passado. Eu vou erguer os olhos e ver toda a extensão da pista. Serão 10 segundos solitários para justificar toda a minha vida. Ele está dizendo o seguinte: se eu ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas, toda a minha vida vai fazer sentido. As pessoas vão ver que eu não sou um ninguém, como eles dizem. E ele está apenas sendo sincero acerca de algo que muitos de nós não somos sinceros. Como eu acho que Rocky Balboa, apesar de aqui ser um personagem real, e Rocky Balboa não, está sendo sincero. Nós queremos não só nos dar bem na vida, não queremos só contribuir com a sociedade, não queremos contribuir com a igreja, com o nosso ministério, não queremos só deixar nossa marca. No fundo nós sentimos, na verdade, e até sabemos que de alguma forma nós somos vagabundos. Nós precisamos de uma beleza, de uma justiça que nós não temos. Nós estamos lutando por ela. Outro modo de dizer a mesma coisa, se você preferir uma imagem bíblica, é voltarmos a Gênesis, quando Adão e Eva comem a maçã e eles se afastam, é um fruto, não é? E eles se afastam de Deus e se escondem. E eles respondem: porque nós estamos nus. Eles estão dizendo o seguinte: agora nós vemos que há coisas feias em nós que nós queremos que tu não veja. Eles não podem deixar nem o próprio Deus ver eles como eles são. Eles precisam de justificação. Então eles colocam folhas de figueira sobre o corpo e consideram a possibilidade de que todo o trabalho, casamento, ser bom pai, ser pastor, pode não passar de folhas de figueira. Nós tentamos nos justificar, nós tentamos buscar a nossa alegria ao sermos justificados, ao percebermos que fazemos diferença, que não somos vagabundos, ou o olhar respeitoso das pessoas. Se nós não tivermos isso, nós nos sentimos horríveis. Nós vimos como Paulo diz: nós somos considerados o lixo do mundo, mas ele não está se sentindo horrível, porque ele tem uma justificação e que traz a ele alegria. Então considere o fato de que no fim ele nunca será suficiente para cobrir o que você sabe está errado com você. Todos nós sabemos que há algo errado em nós, falta glória em nós, falta beleza em nós. Nós sabemos que a folha de figueira, como não podia tapar aquilo, a feiura de Adão de Deus, nosso casamento não vai poder tapar nosso trabalho, nosso ministério, não vai poder trazer a alegria, não vai poder fazer aquilo que Balboa falou: eu não vou ser um vagabundo, ou que o Abraham falou, o Harold, no caso, não do ator, mas do personagem, aqueles 10 segundos naquela pista vai mostrar, vai justificar a minha existência. Então eu tenho plena convicção de que sabemos da nossa necessidade de ser lavados. Aquelas talhas lá, era Deus mostrando isso o tempo todo: vocês precisam, mas vocês nunca vão ficar limpos. Vocês nunca vão poder estar realmente de pé, com vestes de alegria, ao invés de um espírito angustiado. É por isso que naquela primeira mensagem de Jesus ele disse: hoje se cumpriu essa palavra no meio de vocês. Há muita coisa que você preferia negar teologicamente, filosoficamente, e você diz: algumas pessoas dizem: eu sou humanista, eu não creio que os seres humanos sejam inerentemente maus. Mas você já viveu tempo bastante, se você for honesto consigo mesmo, você já aprendeu sem sombra de dúvida de que há coisas em seu coração que chocariam o mundo se o mundo soubesse. Há coisas na sua mente que você se espanta de estarem e entrarem lá. O problema, na verdade, é que todos nós somos capazes de todas as coisas que esse mundo manifesta. Adolf Eichmann, que foi um dos arquitetos do Holocausto, ele nasceu em 1906, morreu em 1962, ele fugiu para aqui, para a Argentina, ficou escondido até que o Mossad
encontrou ele e ele foi levado para Israel para ser julgado. E ele foi capturado em 1960, ele foi levado, então ele ia receber um julgamento, então tinha que ter testemunhas, não bastava dizer que ele foi um dos arquitetos do Holocausto, era um julgamento, tinha que ter testemunhas, então eles encontraram testemunhas que presenciaram os fatos, que pudessem testemunhar, e uma das testemunhas era um judeu polonês chamado Iriel Denur, né, que morreu agora em 2001, e ele foi chamado para depor no julgamento de Eichmann, no qual Eichmann foi condenado à morte, e ele estava dentro de uma cabine de vidro nesse julgamento, e Iriel Denur, ele não aguentou. Quando ele foi testemunhar, ele de repente caiu de joelhos em prantos, e o tribunal entrou numa confusão, todo mundo falando, o juiz teve que tentar controlar tudo, porque foi tudo muito dramático. Ele começou a chorar, jogado no chão, não parou mais de chorar. E o Wallace, Mike Wallace, que era um ator e também um entrevistador de um programa que existe até hoje, 60 Minutos, da TV CBS, nos Estados Unidos, o Mike Wallace não apresenta mais, ele morreu em 2012, mas nessa época, óbvio que ele ainda era. O Wallace levou ele nesse programa da CBS, 60 Minutos, ele levou esse judeu polonês que caiu lá na hora, em vez de testemunhar, caiu em prantos, e o Wallace perguntou a ele lá no programa: o que você sentiu? Por que você caiu assim em prantos naquela hora? Foi por causa da lembrança dolorosa? Você viu aquelas pessoas todas serem mortas, colocadas naqueles fornos? Você ficou no campo de concentração? Foi isso que fez você cair ali? Aquelas lembranças horríveis? Ou foi ódio? Você olhou para Eichmann e, sabendo que ele era um dos arquitetos de tudo aquilo, você lembrando dele, do que ele fez, você sentiu tanto ódio que você caiu em prantos? Foi isso? Por que você desmoronou? E Denur respondeu que não. Em seguida, ele disse algo que chocou Mike Wallace e todo mundo que estava vendo o programa 60 Minutos, não é? Por causa desse ocidente secularizado que tenta se justificar, não é? E ele disse que ele foi dominado quando ele olhou para Adolf Eichmann, aquele homem sentado ali, sendo julgado por ser um arquiteto do nazismo. Ele disse que quando olhou para Eichmann, ele disse: não era um demônio. Eichmann não era um demônio, ele era só um ser humano comum. E eu temi por mim mesmo quando olhei para Eichmann naquele dia, porque eu vi que sou capaz de fazer, ele diz, as mesmas coisas como ele. Eu vi que era um homem buscando importância. Aquele homem não nasceu pensando em ser arquiteto do nazismo, mas ele queria ser importante no seu país, ele queria vencer na vida, ele queria ser alguém, e esse anseio de ser alguém, de ser reconhecido pelas pessoas, fez ele ir e dar vazão àquilo que está dentro de todos nós. E quando eu olhei para ele, eu vi que ele era um homem, e que eu era um homem também, e que eu era capaz daquelas barbaridades. Então eu desmoronei. Então você vê, a resposta dele é incrível, porque ele podia dizer que os nazistas eram sub-humanos, que não se pareciam nada com ele, que foi um dos judeus que foi torturado. Mas há um sério problema com essa visão. Se você chamar os nazistas de sub-humanos, você primeiro vai estar se colocando, fazendo o que eles fizeram. Eles mataram os judeus porque eles falaram que os judeus eram sub-humanos. Chamar alguém de sub-humano é se colocar na posição em que eles se colocaram para fazer o que eles fizeram. E você tem que entender que o nazismo e qualquer uma dessas coisas, o assustador não é que algumas pessoas possam fazer isso.
para que 6 milhões de pessoas fossem executadas, uma quantidade imensa de pessoas tiveram que participar, não de monstros, pessoas comuns, pessoas que pilotavam, os maquinistas dos trens, alguém que só dizia, eu sou militar, eu só estou cumprindo ordem, mandaram eu ir naquela casa e prender as pessoas daquela casa, eu sou do exército, eu tenho que fazer o meu trabalho. Precisou de tantas pessoas comuns que tinham filhos, famílias. Não se mata 6 milhões de pessoas. Eichmann e Hitler não podiam ir lá e matar 6 milhões de pessoas. Eles precisavam de um país que ajudasse. E as pessoas que ajudaram, os engenheiros, enfim, vieram de uma nação que naqueles dias era a nação mais erudita, científica e culta do mundo. Viu? Você pode pensar, mas está vendo aquela época terrível, olha o mundo hoje, morre mais gente sendo abortada do que por todas as outras mortes somadas, mais pessoas são assassinadas por aborto, e quem faz isso? Médicos, governos, supremos tribunais, a ciência, os cientistas. Quem defende isso? Os deputados, as universidades. Essa barbaridade não pode acontecer se só 3 ou 4 pessoas mais resolvessem matar crianças. Tem que ser um monte de gente que está contigo no McDonald's, está contigo no cinema, está contigo na praia. São seres humanos. Essas pessoas só querem fazer o seu trabalho, só querem dizer que estão contribuindo de alguma forma, porque elas querem um nome, elas querem, sabe? Então você tem o quê? Presidentes fazendo leis, supremos tribunais legislando para isso, médicos, políticos, filósofos, para explicar porque esses milhões são mortos, muito mais, morre por ano a mesma quantidade de pessoas que morreram em 5 anos da Segunda Guerra Mundial só de aborto. Isso impossibilita você desconsiderar a ideia de que a maldade no nosso mundo é por causa de meia dúzia de pessoas, sabe? Monstros isolados. O comunismo matou 100 milhões de pessoas. Você pode culpar Stalin? Pode, ele é responsável? Ele é. Mas Stalin não podia matar 100 milhões de pessoas, ele precisou de milhões de pessoas para matar milhões de pessoas. Milhões de pessoas que eram donas de casa, engenheiros, médicos, pessoas comuns. É por isso que Denur diz que caiu, ele disse, eu vi que todos nós podemos fazer isso. Todos nós víamos as pessoas lá na Polônia, viam os nazistas pegar o vizinho que era judeu e levar. O que eles faziam? Fingiam que não podiam fazer nada. Vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Todos tiveram que participar. Você está preparado para negar a humanidade compartilhada com essas pessoas, com todos os homens, em Adão? Você quer negar que você compartilha da mesma humanidade de Hitler? Você realmente acha que Hitler era um homem mais caído do que você? Que ele era mais pecador? Que ele nasceu, sei lá, meio homem, meio demônio? Que se ele fosse um ser humano como você não teria acontecido o que aconteceu? A grande maioria dos nazistas e de milhões de pessoas conduzidas por eles não eram monstros com presas. Na verdade, não existe isso. Hannah Arendt, que era uma filósofa política alemã de origem judaica, ela foi cobrir para o The New Yorker o julgamento de Eichmann, e ela escreveu assim: o que nós vimos foi a banalidade do mal. Lá estava um homem parecia frágil, ele era comum, você não olharia para ele e diria que ele foi um dos arquitetos daquilo. Ela disse, o mal se esconde nos nossos corações. Um homem que mais escreveu sobre os gulags na União Soviética, ganhou até o prêmio Nobel, um dos maiores escritores, ele disse, a linha que separa o bem do mal passa no meio do coração de todos nós. Então, ela disse, de algum modo, sou igual àqueles que praticaram coisas terríveis, sou feito da mesma matéria humana, deve haver algo dentro de mim, bem lá no fundo, capaz de grande crueldade e egoísmo, e eu não quero ver o que é.
Ou seja, cada ato de egoísmo pequeno nosso é o mesmo egoísmo que fez as pessoas para terem uma carreira, respeitabilidade, defenderem o holocausto. E é o que faz um médico, um cientista, um professor, um governo, um membro do Supremo Tribunal Federal defender o aborto. Jesus é claro sobre isso, ele está lá dentro, não é? E ele vê os nossos corações, e embora o egocentrismo e o pecado do nosso coração não tenha levado a maioria de nós a atos tão visivelmente criminosos, de violência e crueldade, ainda assim nós vemos lá o egoísmo, como nós temos problemas relacionados com as pessoas, sempre é porque, de alguma maneira, nós não queremos ser o vagabundo que Rocky Balboa não queria ser, e nós então estamos buscando reconhecimento, estamos buscando aceitação, justificação, e Jesus vem nos lavar disso, nos purificar do que há de totalmente corrompido em nós. Afinal, como Jesus produz essa cura? Nós chegamos aqui no cerne narrativo da passagem para tomar da ceia. Maria avisa que acabou o vinho da festa, e é possível, não é mais improvável que ela tenha falado com Jesus no meio de todos, e Maria não sabia tudo que Jesus era. Ela sabia dos anjos que avisaram, mas nenhum judeu achava que o Messias seria o próprio Deus no mundo. Ela teve que ir descobrindo isso. Ela não entendia nada sobre a morte, a propiciação que ele faria. Ela teve que ir aprendendo isso. E apesar disso, ela sabia do seu nascimento e de como ele era alguém que não era como os outros homens simplesmente. E ela chamou Jesus e disse: acabou o vinho. E ele respondeu: mulher, por que você me envolve nisso? Parece um jeito bastante frio de se dirigir à própria mãe, e às vezes as traduções enganam a gente, mas nesse caso aqui, mesmo no original, parece uma maneira realmente fria de Jesus falar, o que é espantoso, já que nós sabemos que mesmo sob tortura, Jesus nunca proferiu uma palavra áspera, não é? Ou com raiva, de modo que Jesus nunca expressou mau humor, por exemplo, mesmo quando sofreu as coisas mais terríveis. Alguma coisa mais estava no coração dele quando ele falou assim com ela, e ele revela o que era que estava no coração dele, e é o que nós estamos celebrando hoje de manhã. Ele disse: a minha hora ainda não chegou. Se você ler o livro de João, toda vez que Jesus fala sobre a minha hora, ele está falando sobre a crucificação. A minha hora está próxima, ou então a minha hora chegou, para esta hora eu vim. Então sempre se refere à sua morte. A sua hora é um instante em que ele morre na cruz debaixo da ira do Pai, para providenciar o vinho da nossa alegria. Maria diz: olha, eles ficaram sem vinho, é um desastre. E Jesus responde: por que você está me contando isso? Como se estivesse dizendo: não é hora de eu morrer e trazer a alegria, o vinho da alegria, mas eu vou fazer esse sinal, porque esse sinal vai apontar para o que eu vou fazer quando a minha hora chegar. E Maria não sabia o significado de minha hora, porque ela não sabia que Jesus ia morrer como morreu. Portanto, ela só sabe que o filho lhe dá uma resposta brusca, enigmática, mas como ele era quem ele era, ela não exige mais explicações e diz para as pessoas: façam o que ele mandar, façam o que ele mandar. E o que você acha que estava passando na cabeça de Jesus quando ele respondeu ela assim? Não é? Bem, ele estava pensando na sua morte. Esse sinal apontava para a sua morte, e para o que ela veio trazer. Na cabeça dele, o que o vinho representa? O que nós vamos tomar agora, queridos? Não é o vinho? Qual é o vinho da alegria? O que custou a Jesus quando ele disse: eu disse isso para que a minha alegria esteja em vós? O que vai custar a ele a nossa alegria? O nosso vinho. Vai custar a ele simplesmente transformar a água em vinho? Vai custar a hora dele. Vai custar a agonia sem fim, debaixo da ira do seu Pai. É assim que ele vai produzir o vinho da nossa alegria. O Evangelho é sobre a nossa alegria, o vinho é sobre a nossa alegria. Sabemos que o vinho, porque
Você vê esse vinho, a água vai ser transformada no vinho nas talhas cerimoniais de purificação, que é o que o sangue dele faz. Entenda bem, Jesus fez essa declaração enigmática como se enxergasse muito longe, além da sua mãe, além do noivo, além da noiva. Ele enxergava outra coisa, ele pensa, sim, eu posso trazer alegria, eu vou trazer alegria, eu vou trazer alegria que nunca vai ter fim. Eu poderia dizer, eu vou trazer alegria que vai encher o coração das igrejas da Macedônia de tal maneira que eles vão transbordar de alegria no meio da aflição. Eu vou trazer alegria, eu vou trazer o vinho, eu vou purificar o homem da culpa. Aqueles que eu purificar nunca mais vão tentar fazer das suas vidas um meio de justificação, um meio de encontrar realização e alegria, nunca mais. Eu vou fazer isso, eu vou trazer alegria, mas eu vou ter que morrer para isso. O vinho será o meu sangue. Passou então mais do que simplesmente o que ele ia fazer. No Antigo Testamento, Deus deseja nos mostrar que ele não quer só se relacionar conosco apenas como um rei se relaciona com os súditos, mas como um noivo com a noiva. Com frequência nas escrituras hebraicas, Deus se apresenta como um noivo. E no Novo Testamento também, Jesus diz assim em Marcos 2,19, acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Ele diz assim, os meus discípulos não jejuam. Por quê? As pessoas jejuam enquanto o noivo está junto, ele se chama de noivo. Foi isso que ele tinha consciência. Ele não é só o nosso Criador, Redentor, ele faz isso para ser o nosso noivo. E o vinho da festa, o vinho da alegria, é o seu próprio sangue. Como escritor, João desenvolve bastante esse tema. Por exemplo, em Apocalipse, ele diz em Apocalipse 21:2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva. Ou 19:9, ele disse, e me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados para a ceia das núpcias do Cordeiro. O final de tudo é um grande casamento. O final de tudo é o transbordar final da alegria que vem através do vinho, que é o seu próprio sangue. Em outras palavras, no fim dos tempos, haverá a plenitude de alegria que começou agora nas núpcias do Cordeiro. Então, não é um banquete genérico, mas é um vinho que traz alegria para sempre, o seu próprio sangue. Por isso que ele tomou o vinho naquela noite e disse, esse é o cálice do meu sangue que é derramado por vocês. Esse é o evangelho da glória de Cristo. Nós, a noiva, o povo a quem Cristo amou, por fim nos uniremos a Ele para sempre. O amor mais arrebatador de um marido para uma mulher na terra é só um sinal, uma leve insinuação do arrebatamento e da realidade cósmica, futura, de alegria infinita que nós teremos em Cristo. É por isso que o casamento e o sexo são placas que apontam para isso, não é? Outro dia alguém me preocupou assim, pastor, no céu não vai haver mais casamento e sexo? E eu achei engraçado, por que essa pessoa está pensando nisso, né? Se uma coisa é uma placa para uma realidade, por que você está preocupado com a placa na realidade? Seria como alguém me perguntasse assim, poxa, mas será que quando eu chegar em Búzios não vai ter mais placa apontando para Búzios? Que idiotice é essa? Por que alguém que está em Búzios quer ver uma placa? A placa só estava apontando para Búzios, mas Búzios é muito melhor do que a placa. Ninguém em Búzios está pensando, em vez de estar aqui, em vez dessa praia, da ferradura, da ferradurinha, eu queria mesmo estar lá na estrada, lá olhando para aquela placa aqui, está escrito Búzios. Isso é ridículo. Todas as coisas que apontam para um destino maravilhoso, o destino é infinitamente melhor. Portanto, você não fica pensando nisso. Então você vê, Jesus estava na festa de casamento, e ele sabe, o casamento foi criado só para mostrar a alegria infinita da igreja em mim, e meu amor pela igreja. Normalmente gente solteira, quando está sentado num casamento, tem um olhar meio assim, a alegria dele está mais do que no noivo, na noiva, na festa. Normalmente num casamento, os solteiros estão pensando no quê, queridos? No seu casamento. Um dia eu vou casar também, um dia, poxa, vai ser maravilhoso. É isso que Jesus estava fazendo nesse casamento, não é? Ele está pensando no seu próprio casamento, cheio de alegria, com vinho sem fim.
mas o vinho era o seu próprio sangue. É por isso que ele disse para a mãe dele: a minha hora ainda não chegou, eu sou realmente o vinho da alegria. Essa alegria vai custar um preço infinito, mas vai ser uma alegria sem fim, que eu vou comprar com meu sangue. Para ter o meu povo para sempre nos meus braços, eu vou precisar morrer. Para que meu povo beba do cálice da alegria, eu vou tomar do cálice da maldição. Portanto, eis a resposta para a questão final: como Jesus nos dá alegria? Como Ele comprou nossa alegria? Perdendo a alegria dele infinita em seu Pai e experimentando a maldição do seu Pai. Deixando com o Pai a sua existência, entre aspas, como Deus. Ele se esvaziou, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou, não é? Ele escondeu a sua glória e levou uma vida solitária e incompreendida, terminando na cruz, e fez a propiciação e a expiação que nós precisávamos. Ao tomar da ceia, você está tomando o cálice da alegria. Ao tomar do vinho naquele dia, da água que foi tirada das talhas da purificação, esse era o sinal, mostrando que um dia haverá um casamento, e que em Cristo nós temos o vinho que Ele comprou. Ao tomar do cálice da maldição, foi o cálice da alegria final, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, mas a um custo infinito para Ele. Ele veio para morrer, veio para derramar seu sangue, veio tomar o cálice da maldição, e veio tomar o castigo que nos traz a paz. Ele veio carregar nossas maldições. Nós celebramos na Santa Ceia, ao tomar do vinho, a alegria indizível que Ele comprou com o seu sangue, não transformando água em vinho. E Jesus estava pensando no seu casamento, e por isso que Ele disse: não chegou a minha hora, eu vou trazer alegria infinita, mas eu vou tomar do cálice da maldição. Você vê agora como Ele mudou as igrejas da Macedônia com uma alegria invencível. É isso que nós vamos celebrar na Santa Ceia. Ao escolher as talhas cerimoniais, Jesus sinalizou algo que o livro de Hebreus elucida num longo trecho do que Ele é. Ele cumpriu todo o sistema sacrificial de purificação. Ele tomou o cálice da maldição. Ele fez a propiciação da ira de Deus e expiou nossos pecados, afastou nossos pecados de nós no bode expiatório, como o leste está distante do oeste. E porque sou pecador e o pecado requer punição, alguém que expie meu pecado, e o pecado merece a ira de Deus, então alguém que propicia o pecado, Ele fez isso. E Ele, ao fazer isso, produziu para nós, durante toda a velha aliança, havia um cordeiro sendo morto, mas todo mundo sabia, como Davi disse, que o sangue de cordeiros não pode perdoar os nossos pecados. Então isso era um enigma para Israel. Por que esses cordeiros todos morrem, se eles não podem? Eles apontam para algo. Para que eles apontam? Para que eles apontam? O que Deus vai fazer que esses cordeiros apontam? E a primeira pessoa a dizer o que era foi João Batista. Quando ele estava batizando e ele viu Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro. Ele é aquele para quem os cordeiros mortos apontavam. O sangue dele vai ser o nosso vinho de alegria para sempre. Você vê, porque tudo flui da alegria, porque o sangue de Cristo comprou para nós essa alegria, da qual nele nós temos toda a justificação, toda a justiça. Nós não estamos mais buscando isso no mundo, não estamos buscando nos justificar no que fazemos, no que somos, nem em nossos corpos, nem em nossa vida. Muitas pessoas reagem a isso de uma maneira totalmente oposta a tudo que isso aponta. Então, como é que nós podemos tomar da Santa Ceia? Não é? O perdão tem um preço enorme, queridos. Se você vai na casa de alguém e quebra um jarro,
e você não sabe muito quanto custa o jarro, você quebra o jarro e você fica penalizado. Aquele é um jarro antigo, da dinastia Ming, sei lá. Você quebrou o vaso, você esbarrou e quebrou, você diz, meu Deus, eu vou ter que pagar isso, eu vou pagar, não fique assim. E a pessoa diz, não precisa pagar, não precisa pagar o vaso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai pagar. Aquele vaso valia R$1 milhão, você quebrou o vaso. Quando alguém perdoa, não é que ninguém pagou, é que ele está dizendo para você assim, eu vou perder R$1 milhão, não tem problema, eu vou pagar a conta. Ou você pagaria o vaso, ou quem perdoa você por quebrar o vaso, está pagando a conta. Não existe perdão sem pagar a conta, queridos. Às vezes nós não entendemos isso. Uma dívida ela não desaparece simplesmente. Se você me deve R$1 milhão, eu digo assim, não precisa me pagar, a dívida não desapareceu, eu estou assumindo ela. Eu vou ter que pagar, não é? É assim que funciona. Se você tiver muito dinheiro, talvez seja fácil a pessoa ficar tranquila. Não se preocupe, não foi nada, isso aí para mim é nada. Mas, se não, a pessoa vai ter que pagar aquele preço caro. E é possível tornar a experiência ainda mais complicada. Se alguém ofende a sua reputação, como a do apóstolo Paulo, e coloca ele como lixo do mundo, como é que ele ia perdoar essas pessoas? Você pode buscar justificação quando alguém te ofende a sua reputação, ofendendo a reputação dela. Ela falou mal de mim, vou falar mal dela. Essa pessoa não me tratou bem, vou falar para as pessoas que ela é uma pessoa horrível, vou acabar com a reputação dela, ela acabou com a minha, eu vou acabar com a dela. Você vê, isso é o oposto do perdão. Você está fazendo a pessoa pagar o vaso. Agora, e se você não quiser, se você quiser perdoar, você vai dizer, eu não vou fazer com a reputação dela o que ela fez comigo, eu vou pagar o preço, perdoar isso, eu vou aceitar o preço, eu abro mão do direito de arruinar ela, a reputação dela. Resumindo, você sofre a humilhação. É impossível perdoar uma dívida de verdade sem assumir para si. Agora, se a sua dívida é infinita, como é que Deus pode perdoar um Deus santo, justo? Ele mesmo diz, eu vou pagar o preço. Ou o homem vai pagar o preço. E é assim, quando você vê que a dívida era desse montante, e você vê que o preço é o cálice da maldição, e que com isso ele compra para você, com o seu sangue, transforma em vinho, dá alegria, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você vai tirar, como a Bíblia diz, alegria das fontes da salvação. Deus não pode fazer a dívida desaparecer simplesmente como transformar água em vinho. É por isso que Jesus disse para ela, minha hora não chegou, eu vou fazer aquilo que é necessário para que uma alegria infinita esteja no lugar da vergonha, mas vai ser a um preço tão grande a minha hora, e não existe nenhuma história como uma história de alguém que se coloca no lugar do outro, mesmo histórias no mundo. Há um livro, e nós vamos encerrar assim, há um livro famoso de Charles Dickens, chamado Um Conto de Duas Cidades. Quando eu era criança, eu só conhecia Charles Dickens, porque aqui atrás tem um colégio chamado Charles Dickens. Mas depois eu pude ler vários livros dele, né? E esse é um dos livros dele. Eu acho que esse livro, eu já disse isso aqui, tem a melhor introdução de todos os livros que eu já li na minha vida. É sobre a Revolução Francesa, e fala sobre como os seres humanos sempre, apesar de parecer que estão evoluindo e melhorando, estão sempre no mesmo lugar. As mesmas maldades, as mesmas coisas. E ele abre o livro assim, Charles Dickens, ele está falando sobre 1775, e durante o período da Revolução Francesa, mas ele escreveu o livro em 1859. Ele disse que a época dele era igual à época da Revolução. Ele diz, aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. É assim que o livro começa, as primeiras linhas. Aquela foi a idade da sabedoria e foi a idade da insensatez. Foi a época da crença e a época da descrença. Foi a estação da luz e foi a estação das trevas. Foi a primavera da esperança e foi o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós e não tínhamos nada diante de nós. Íamos todos direto para o paraíso e íamos todos direto para o inferno. Porque está dizendo o seguinte, nós sempre vivemos numa época em que nós achamos, agora a ciência vai nos dar o que esperamos, nós vamos nos tornar melhores, vamos viver em paz, mas nunca acontece isso.
Sempre é o melhor e o pior dos tempos, sempre é assim. E os personagens mais importantes do livro é Sidney Carton e Charles Darnay. E eles amam a mesma mulher, mas essa mulher casa com Charles Darnay. E o livro é interessante porque é um monte de histórias em Londres na França, por isso que é uma das duas cidades, que não tem nenhuma relação a princípio, e no final do livro a história delas se entrelaçam. E nesse caso aqui, Charles é preso por causa daqueles momentos da Revolução Francesa e jogado na cadeia e vai ser morto. E em 24 horas ele vai morrer. E Sidney, que era aquele que eles amavam a mesma mulher e ela casou com Charles e não com ele, sabe que ele vai morrer e eles eram muito parecidos, muito parecidos. Ele entra na cadeia, ele dá um jeito de entrar na cadeia, fala aquele que casou com a mulher que ele amava, saísse da cadeia, que ele ia ficar lá no lugar dele. E o cara não aceita, mas ele dá lá um jeito de desacordar ele, os amigos dele levam ele para fora da cadeia e deixam ele na cadeia. E quando ele está lá, na noite antes de morrer, uma das mulheres que também foi presa, uma mulher comum, uma mulher pobre, ela sabe que ele está lá e fala: poxa, pegaram você vai morrer. Mas quando ela chega perto dele, ela vê que não é o Charles que está lá, é o Sidney. E ele diz: você está aqui no lugar dele e você vai morrer por ele. E ele faz ela calar e ele diz: não só por ele, eu vou morrer pela esposa dele, que é a mulher que eu amo. Eles têm um filho, ela precisa dele, o filho deles precisa dele, eu posso morrer no lugar dele. E aquela mulher diz assim: amanhã, na hora que a gente for ser executado, você segura a minha mão, porque vendo que você vai morrer no lugar dele, esse ato teu me enche de coragem para enfrentar a morte. Agora você vê, se o ato de um ser humano comum morrer no lugar de outro ser humano faz alguém, como aquela mulher, encontrar consolo para morrer, o que Charles Dickens está mostrando para nós é o que não devia trazer ao nosso coração, saber que Deus se entregou para que nós não tomássemos do cálice da maldição. Alegria. Alegria que nos faz lidar com qualquer coisa. Aquela mulher ia poder lidar com a morte só porque estava do lado de um homem que estava dando a sua vida por um oponente seu, para que a mulher dele não perdesse o marido. Se nós enxergarmos realmente o que Jesus fez, ele diz: rios de alegria vão fluir, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, porque quando vocês tomarem do meu sangue, isso será o vinho da alegria para vocês. E vocês sabem que para mim foi o cálice da maldição, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Vamos ficar de pé. Come to